Olá a todos! Estamos iniciando mais um estudo bíblico aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos, da nossa série do ano A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 15 de outubro, vamos finalizar o livro de Atos dos Apóstolos com os capítulos 25 a 28. Vamos juntos! Iniciando pelo capítulo 25, onde nós temos os seguintes destaques. Paulo é levado a Festo e apela para César. Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Vamos à leitura dos 27 versículos. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá sem nenhuma demora no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais.
Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, e especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele. Eis a leitura do capítulo 25 do livro de Atos, onde nós temos o apelo para o imperador. 2 anos se passaram e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Ele não ficou muito tempo no cargo, pois morreu em 62 depois de Cristo. Sua tentativa de agradar os judeus forçou Paulo a apelar ao imperador. Ele não havia transgredido nenhuma lei judaica nem romana, mas esperava tratamento mais justo do imperador Nero do que do Sinédrio. Quando o rei Agripa foi cumprimentar o novo governador, o caso de Paulo lhe foi apresentado. Esse era Agripe II, filho do Herodes mencionado em Atos 12, versículo 1, neto de Herodes o Grande. Berenice, que era sua irmã e esposa, teve uma trajetória marcada pela infâmia, culminando no fato de se tornar amante dos imperadores Vespasiano e Tito. Festo se contentou com o fato de Paulo não ter cometido nenhum crime. Diante disso, que acusação poderia colocar na carta ao imperador sobre o prisioneiro que enviava para Roma? Eis a questão. Não havia acusação a fazer a Paulo, ou contra Paulo. Por isso, Festo ficou numa situação meio embaraçosa. Vamos ao capítulo 26, onde nós temos a defesa de Paulo, o testemunho de Paulo e Paulo sendo interrompido por Festo. Vamos à leitura dos 32 versículos do capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: "Você está autorizado a falar em sua defesa." Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: "Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões? Então eu perguntei: quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei.
Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, quando eu estava no templo, e tentaram me matar. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: "Você está louco, Paulo! Ficou louco de tanto estudar!" Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita." Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." Paulo respondeu: "Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes." A essa altura levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: "Este homem não fez nada passível de morte ou de prisão." Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: "Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César." Eis a leitura do capítulo 26 do livro de Atos, onde Paulo se defende diante de Agripa. Novamente, Paulo foi chamado para falar em sua própria defesa, e assim como contar a sua história aos judeus em Jerusalém no capítulo 22, ele a contou ao rei. A questão central era a ressurreição. "Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos?" vai questionar Paulo lá no versículo 8, referindo-se especificamente a Cristo, o primeiro a ressuscitar. E nesse momento, ele foi interrompido. "Paulo, você está louco?" gritou Festo. Agripa se levantou e saiu. Não podia ser humilhado na presença de Festo, tampouco queria ofender aos judeus ao negar os profetas. O governador e o rei concordaram. Ele já podia estar solto, se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Vamos agora à leitura do capítulo 27, onde nós temos como destaques Paulo sendo enviado para a Itália, os perigos da viagem e o naufrágio. Vamos à leitura dos 44 versículos. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário.
navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenície, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra, e lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram um bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras na proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia.
Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Até aqui o relato do capítulo 27. Temos então no capítulo 27 a tempestade e o naufrágio. A viagem a Roma foi feita em 3 embarcações. Um navio costeiro os levou de Cesareia a Mirra, na costa sul da Turquia, Ásia Menor. Um navio cargueiro que levava cereais na rota regular de Alexandria, no Egito, a Roma, acabou naufragando em Malta. E outro navio os levou de Malta a Puteoli, ou Pozzuoli, na Baía de Nápoles. Lucas fez uma clássica descrição dessa viagem memorável. Eles começaram a viagem no final do período favorável à navegação, que cessava durante o inverno, a partir da metade de novembro. E quando chegaram a Creta, o dia do jejum, o dia da expiação entre setembro e outubro já havia passado. Enquanto buscavam um porto seguro para passar o inverno, o vento sul favorável mudou para um temido vento nordeste. Por 2 semanas foram levados pela tempestade sem saberem onde estavam. Eles marcavam sua posição pelo sol e pelas estrelas. Paulo, o prisioneiro, revelou uma autoridade extraordinária, dando esperança e coragem às 276 pessoas a bordo. Deus os conduziria em segurança, pois Paulo precisava comparecer perante o imperador. Quando o navio naufragou, todos conseguiram chegar à praia, numa ilha que descobriram ser Malta. É óbvio que qualquer viagem tem os seus riscos até hoje. Uma viagem marítima, ainda mais. Uma viagem marítima naquele período, sem as tecnologias de hoje, sem sequer uma bússola. Era uma viagem perigosíssima. As pessoas entravam em um navio e não sabiam se iriam aportar, não sabiam se iriam chegar em segurança vivas. Muitos morriam pelo caminho, de naufrágio, de doenças. Mas o apóstolo Paulo fez questão de assegurar a todos que ninguém iria morrer. E assim aconteceu. Vamos à leitura do capítulo 28, onde temos como destaques a ilha de Malta, Paulo em Roma e Paulo prisioneiro durante 2 anos. Vamos à leitura do último capítulo do livro de Atos, dos 31 versículos. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno da ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias.
Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul. Em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o aguardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: Meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isto que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga: ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: Portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava ao reino de Deus, e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E assim termina o livro de Atos. Vemos então, neste capítulo 28, a viagem de Malta a Roma. Paulo causou um impacto no povo daquela ilha, sobrevivendo a uma picada de cobra e curando o pai do chefe da ilha. E assim passou-se um inverno, e na terceira fase da viagem chegaram com segurança a Puteoli, onde foram recepcionados por cristãos. Finalmente, então, Paulo chegou a Roma, mas não da forma que imaginava. Ele pôde morar por sua conta, guardado por um soldado. E durante 2 anos deu testemunho de Jesus na capital do império, como Deus havia prometido. O que aconteceu depois disso, não se sabe. É bem provável que ele foi liberto, foi à Espanha, como planejava, e depois retornou ao Oriente antes de ser novamente preso e executado por volta de 64 ou 65 depois de Cristo. Então nós temos diante de nós a leitura e o estudo do capítulo 28 e de todo o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, Atos de Cristo e do Espírito Santo, como queiram. Retomando os ensinamentos, vimos, na verdade, nestes últimos capítulos, relatos de viagens.
Paulo está sendo a todo momento perseguido, questionado, especialmente pelos judeus que levam Paulo aos romanos, como fizeram com Jesus. Mas ao contrário de Jesus, Paulo vai se defender e vai demonstrar claramente que não há nenhum motivo para ele ser acusado, condenado e morto. Por isso, no livro de Atos, não haverá a prisão definitiva de Paulo, não haverá a condenação de Paulo, não haverá a morte de Paulo. Mas, de acordo com a tradição, Paulo irá para a Espanha, ele ficará 2 anos em Roma, em prisão domiciliar, podendo testemunhar. Depois ele irá para a Espanha e retornará ao Oriente, onde será preso e enviado novamente a Roma, onde será condenado e morto pelo imperador Nero. Nero, que não gostava dos cristãos, que vai perseguir os cristãos. Muito provavelmente o apóstolo Paulo foi morto, executado, não crucificado, porque ele era romano, não poderia ser crucificado, mas decapitado. Essa é a provável morte do apóstolo Paulo. Mas antes disso, claro, nós vamos observar que Paulo escreveu muitas cartas e essas cartas serão alvo dos nossos próximos estudos. Espero que você tenha aproveitado bem estes estudos de Atos. Continue no nosso canal, continue seguindo a Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com a introdução às epístolas gerais. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.